O que significa ter controle emocional? Será que a Bíblia fala alguma coisa sobre esse assunto? É o que nós vamos descobrir no estudo de hoje, aqui no Escola Bíblica. Tudo bem com você? Como é que foi seu final de semana? Que privilégio! Tudo bem, já foi a segunda, né? Toda, estamos aí no final já do segundo dia da semana. Mas eu gosto de perguntar como é que foi seu final de semana. Eu espero que tenha sido bom. Deu para dar aquela descansadinha? Não? Pegou firme, já trabalha direto? Deu para curtir as crianças? Os netos? Recebeu visita em casa? Aquele almoção de domingo? Você procurou a igreja que eu sugeri para você, a igreja adventista mais perto aí da sua casa? Independente que você tenha uma outra comunidade religiosa, quero te dizer que você é sempre bem-vindo na igreja adventista. Chega lá, diga, olha, eu assisto a TV Novo Tempo, programa Escola Bíblica, e o pastor Gilmar Batistotti me convidou para vir aqui. Você será bem-vindo, tá bom? Então, está aqui o nosso site para você procurar a igreja mais perto, encontreumaigreja.com.br, tá bom? Será bem-vindo. Eu quero te perguntar, a gente vai chegar agora, né, à última lição aí dessa temporada. Você pediu já sua revista Esperança Mente Feliz? Você já pediu? Ainda não? Quero te convidar a pedir a revista Esperança Mente Feliz. Está aqui, ó. Saúde emocional. A gente está conversando, né, nesses últimos meses sobre esse tema, a importância. A gente terminou na semana passada como a gente pode ter pensamentos positivos, pensamentos que nos fazem bem, quais são as orientações da Bíblia para isso. E agora, essa semana, vamos trabalhar um pouquinho sobre controle emocional. Olha, entre o estímulo e a resposta está a nossa vontade. Essa é uma frase de um estudioso da área da psicologia, médico, Viktor Frankl, que fundou até uma linha chamada logoterapia. Ele tem um livro bem interessante que conta a história, esteve num campo de concentração em busca de sentido. E ele diz isso, entre o estímulo e a resposta está a minha vontade. Ou seja, eu posso ser estimulado negativamente. Agora, como eu vou reagir? Isso tem a ver também com as minhas emoções, como eu vou reagir? E a gente chega aqui à nossa lição número 8, controle emocional, o que é isso? E a gente vai estudar uma história bíblica. Olha, estou aqui abrindo, porque esse é um tema importante, como todos os outros que a gente estudou, para te motivar a pedir sua revista Esperança Mente Feliz. Agora, liga para a gente, 0 operadora 12 21 27 31 21. 0 operadora 12 21 27 31 21. Nossa equipe está pronta para te atender. Então, liga para a gente. Você também pode mandar mensagem para o WhatsApp, é o 12 982 44 44 49. Manda mensagem que você quer pedir a sua revista. Vai ser enviado um link, que é o nosso site. Se você não quiser ir para o site, você pode continuar a conversa pelo WhatsApp. Daí você continua ali e você vai ser atendido. Tá bom? Então, falei tudo isso para dizer, não deixa de pedir sua revista Esperança Mente Feliz, tá? Nós vamos orar a Deus para que o Senhor nos dê mais uma vez lucidez ao estudarmos a Bíblia, refletirmos, para que a gente tenha controle emocional. Senhor, estamos juntos para estudarmos e eu quero pedir uma bênção pelos nossos telespectadores. Eu imagino as histórias, as realidades, mas o Senhor conhece. O desafio que cada um tem para controlar as emoções, para reagir positivamente. Nos ajude, Pai, que esses dias de reflexão sobre esse tema nos aproximem de Ti, para que a gente tenha um ambiente da nossa casa com mais harmonia, mais felicidade, do nosso trabalho, ambiente religioso, comunitário. Eu suplico. Em nome de Jesus, amém.
Vamos lá? Juntos, quero convidar você, sempre quando a gente começa um novo tema, conceituar é extremamente importante para a nossa compreensão, tá? O que é, portanto, o controle emocional? Controle emocional significa ter a habilidade de gerenciar e regular as próprias emoções de maneira saudável e eficaz. Essa palavra regular significa eu poder olhar para as minhas emoções, né, e reagir de forma saudável e eficaz. Então, o controle emocional tem a ver com essa habilidade do gerenciamento, do confrontar-se, do ter discernimento claro, né, lucidez aqui, quem eu sou, como eu reajo, meus limites, quando eu sou estimulado negativamente, até para evitar determinada situação, não vou me colocar nisso porque eu sei que reajo assim. E ter consciência, talvez esse seja o grande desafio, né, que a regulação traz, né, que é eu olhar para as minhas emoções e identificar as emoções. E a gente tem aquelas que são positivas, mas a gente tem aquelas que são negativas também. Então, ter consciência disso é extremamente importante. Então, o controle emocional é ter consciência e gerenciar, ou seja, administrar, para que eu tenha habilidade e logo, diante disso, meu ambiente, por exemplo, familiar, eu sei aquilo que me afeta negativamente, então eu vou ter habilidade nisso. Eu vejo, por exemplo, a necessidade dos meus filhos e começo a... Não, meu filho agora precisa de carinho nisso, então, mas eu não aprendi isso, né, e esse processo de administrar, de oferecer alegria, né, de ter um momento de satisfação, também é aprendizado. Mas para que o aprendizado aconteça, a gente precisa ter total consciência disso. O controle emocional envolve reconhecer sentimentos, entender suas causas e responder de maneira equilibrada sem ser dominado por impulsos emocionais. Dá para entender isso para você? Então eu reconheço claramente, como eu mencionei, a regulação, né? Entendo quais são as causas e eu respondo de maneira equilibrada, sem ser dominado por esses impulsos. Então aquela frase, né? Ah, meu pai era assim, minha mãe era assim, meu avô era assim, eu sou assim, se quiser vai ser assim. Não cabe aqui, tá? Até porque o Senhor renova meu pensamento. Lembra que a gente estudou na quinta-feira, você que estava com a gente? O Senhor renova minha vida, o Senhor me transforma totalmente. Então, eu pergunto para você, iniciando esse programa, como andam as suas emoções aí? Como anda? Como anda o controle das suas emoções? Como é que é? Você dá aquela virada de mesa, estoura, ou você tem habilidade, consegue controlar isso, está tendo consciência cada vez mais, o tempo tem passado, você tem buscado conhecer, até num processo terapêutico de ajuda, de confrontação, porque não é fácil. A gente vai ver, né, ao longo dessa semana, a gente tem uma porcentagem aí de hereditariedade, temos uma porcentagem, mas eu não posso dizer, né, que essa tendência não possa ser alterada, mudada pelo poder de Deus na minha vida. Lógico que eu tenho a tendência, né? Eu já usei aqui exemplo, né? Você, nós somos os nossos pais no liquidificador, mas vem de gerações e gerações, porque os nossos pais são os nossos avós, nossos bisavós, e isso é trazido, tá dentro da minha genética. Agora, há a possibilidade de transformação, ele não teve controle emocional, eu não posso parar e não posso interromper esse caminho de descontrole total? Posso, devo, e o Senhor nos chama para isso, olhando de um ponto de vista espiritual e de um ponto de vista psicológico, emocional, essa é uma necessidade essencial. Ao ter controle das nossas emoções, nós podemos manter o bem-estar emocional
e tomar decisões mais ponderadas em diferentes situações. Porque descontrolou e tomou a decisão na hora do calor, virou tragédia. Tá? Então, quando eu tenho controle, eu mantenho o bem-estar emocional. Porque você sabe, quando a gente fica descontrolado, bate aquele senso de culpa, a hora que dá consciência disso. E isso é terrível. Isso é terrível. Você tem errado, não tem resistido a isso, quero dizer que há condições da gente mudar esse caminho. Eu quero estudar uma história bíblica. A referência está aqui, dos versos que a gente vai ler, está em 1 Samuel capítulo 18 e capítulo 19. Tá? Mas, na realidade, essa história, ela começa lá no capítulo 8. Eu vou tentar só exemplificar. A Bíblia descreve no Antigo Testamento, aqui nesse livro, o povo de Deus, que vivia num ambiente em que Deus era o governante, Deus dirigia esse povo. Mas chegou em determinado momento, eles, por viverem cercados ali pelas nações que tinham um ambiente administrativo diferente, né? A gente tem aqui um ambiente teocrático, ou seja, Deus é que guiava, e as nações ao redor viviam num ambiente monárquico, eles tinham um rei. Aí um dia eles chegam para Samuel, que era o profeta, e dizem: Samuel, nós queremos um rei. E aí Samuel, não pode ser a vontade do Senhor. Samuel vai diante do Senhor, né? E aí Deus diz para Samuel: não, Samuel, Samuel acha que eles estão, né, rejeitando a ele, Samuel como profeta. O Senhor diz: não estão rejeitando a você, estão rejeitando a mim. Então é o seguinte, Samuel, dá um rei para eles, atende conforme eles querem. Aqui eu poderia falar, né? É maravilhoso isso, porque nem todas as decisões que a gente toma na vida são vontades primárias de Deus, né? Deus quis isso primariamente. Mas Deus cuida, né? Deus ampara, Deus deu orientação. Samuel, avisa eles das consequências desagradáveis disso, mas eu vou continuar cuidando, porque Deus não abandona, tá? Deus não abandona. E aí tem a escolha do primeiro rei, e aí a escolha desse primeiro rei, a gente tem detalhes que estão lá no capítulo 10, e Deus dá sinais de que Deus vai cuidar. Deus vai cuidar desse rei se ele se render, e Deus dá sinais claros para esse homem chamado Saul, que o Senhor estava ali, o Senhor estava ungindo, o Senhor estava cuidando. Sabe, isso para mim é maravilhoso. Ao longo da nossa vida, nem tudo que acontece, né, as escolhas que a gente fez, Deus quis, mas Deus, eu vou cuidar de você. Deus não abandona, sabe, Deus está do lado. E aí, o detalhe da história inicial, esse homem, Deus não desejou primariamente um rei, mas Deus disse: vou cuidar. Deus, o Espírito do Senhor esteve com esse homem rendeu-se a ele inicialmente. Eu quero ler um verso aqui, está lá o capítulo 10, verso 27, porque quando ele é apresentado, Saul é apresentado, o texto diz que os filhos de Belial disseram: como poderá este homem salvar-nos? E o desprezaram e não lhe trouxeram presentes. A expressão filhos de Belial aqui se refere àqueles que são inúteis, ou seja, que não estão fazendo a vontade do Senhor. E eles estavam entre o povo. E é assim, o trigo e o joio estão ali. E aqueles dizem: não queremos. Imagina você sendo escolhido para uma função, para dirigir agora, e sendo rejeitado. Como é que você reagiria diante disso? Como você reagiria? E interessante que a reação de Saul foi: porém Saul se fez de surdo, diz o texto bíblico. Se fez de surdo. Se controlou. Tem horas na vida que a gente tem que se fazer de surdo, né? Não é assim? Não queira vencer todos os debates, não queira justificar todas as coisas, falar menos. Eu gosto muito de um pensamento, já devo ter dito aqui algumas vezes, eu acho,
no silêncio recatado, a sensatez se refugia, né? No silêncio, aquele, não vou falar agora, então falar da forma correta, para o público correto. Isso se dá por um ambiente familiar. E Saul revela aqui coerência, equilíbrio. Só que aí, se você vai ler a história a partir dos outros capítulos, você vai ver que Saul começa a se afastar da vontade de Deus. Ele começa a desobedecer a Deus. Lá no capítulo 13, ele oferece sacrifício do seu jeito, da sua forma, quando havia um líder espiritual para aquilo. No capítulo 15, aqui, Deus dá uma ordem, porque Deus diz que eles deveriam eliminar toda uma nação inimiga, e Saul preserva o rei daquela nação, o rei Agag dos Amalequitas. Isso, se você estudar a Bíblia, você vai ver que lá no livro de Esther, anos depois, no cativeiro, Amã era descendente dos Amalequitas, desse descendente de Agag, e ele tem ódio do povo de Deus, por isso ele vai perseguir Mordecai, Esther, vai ter um voto para perseguir o povo. Essa é uma outra história, só estou... Então, aqui Saul, quando Saul começa a desobedecer a Deus, começa a desandar, né? E aí a gente entra, Saul tem no seu reinado muitas guerras, né, contra os filisteus, e aí entra um personagem, Davi. E quando entra esse personagem, a gente começa a ter aqui o descontrole emocional de Saul. E eu quero ler com você o que está no capítulo 18. A gente poderia citar vários outros exemplos, tá? Porque Davi vence o gigante Golias que afronta o povo de Deus. E aí, olha o que diz o texto. Sucedeu, porém, que vindo Saul e seu exército, e voltando também Davi de ferir os filisteus, as mulheres de todas as cidades de Israel saíram ao encontro do rei Saul, cantando e dançando com tambores, com júbilo, com instrumentos de música. As mulheres se alegravam e cantando alternadamente diziam: Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Diante desse contexto, Saul se indignou muito, pois essas palavras lhe desagradaram em extremo, e disse: 10 milhares deram elas a Davi, e a mim somente milhares. Na verdade, que lhe falta, senão o reino? Daquele dia em diante, diz o texto, Saul não via a Davi com bons olhos. Olha o que diz o texto. Daquele dia em diante, o pensamento mexeu com as emoções, logo trouxe o descontrole emocional. E ele não começou a ver com bons olhos. Compara isso com o que eu li lá no capítulo 10, no verso 27. Ele estava sendo rejeitado quando estava sendo colocado rei e se fez de surdo, se controlou emocionalmente. Agora aqui, quando todo mundo começa a dizer, Davi, Davi, é o Davi, Saul disse assim, não, sou eu. E começou a alimentar pensamentos distorcidos, a gente já trabalhou sobre isso, né? E esses pensamentos distorcidos começaram a afetar o seu interior e o seu controle emocional. Vamos analisando, porque a Bíblia é um livro de histórias da vida como ela é, de gente como a gente. Olha, às vezes a gente precisa refletir mais nos textos. Olha o que diz o verso 10 e o verso 11. No dia seguinte, um espírito maligno da parte de Deus se apossou de Saul, que teve uma crise de raiva em casa. E Davi, como nos outros dias, dedilhava a harpa. Saul, porém, trazia na mão uma lança que arrojou, dizendo, encravarei a Davi na parede, porém Davi se desviou dele por 2 vezes. Você vai ter 4 ameaças, 4 tentativas de morte aqui, né? De forma totalmente descontrolada. Olha o que a falta de controle emocional pode trazer na vida de um indivíduo. Vai alimentando isso,
interiormente uma raiva tão grande, você vai desenvolvendo, e isso vai te levando a atitudes irracionais. E a gente vai ver, na sequência, que ele vai ficando como um animal irracional. Saul temia Davi porque o Senhor era com este e se tinha retirado de Saul, pelo que Saul afastou de si e o pôs por chefe de 1000. Ele fazia saídas e entradas militares diante do povo. É interessante esse capítulo 18, porque no capítulo 18 a gente tem 3 referências. Elas estão lá no verso 5 e no verso 6. 3 referências para o sucesso e para como as pessoas amavam a Davi. Está no verso 5, verso 6, verso 14 e verso 16 e depois no verso 30. É interessante você ler. Davi lograva bom êxito em todos os seus empreendimentos, pois o Senhor era com ele. Então, vendo Saul que Davi lograva bom êxito, tinha medo dele. Porém, todo Israel e Judá, o quê? Amavam a Davi, porquanto fazia saídas e entradas militares diante deles. Disse Saul a Davi: eis aqui Merabe, minha filha mais velha, que te darei por mulher. Sê-me somente filho valente e guerrei as guerras do Senhor. Porque Saul dizia consigo: não seja contra ele a minha mão, e sim a dos filisteus. E depois ele vai acabar nem dando essa da filha mais velha como esposa. Mical vai ser dada como esposa, e isso até é positivo porque Mical amava a Davi. Sabe? E vejam que Saul vai criando assim, um descontrole emocional de tal forma que ele quer controlar a Davi com as suas escolhas. Respondeu a Davi a Saul: quem sou eu? E qual é a minha vida e minha família e do meu pai Israel para vir a ser genro do rei? Sucedeu, porém, que ao tempo em que Merabe, filha de Saul, devia ser dada a Davi, foi dada por mulher a Adriel, o meu latita. Viram só? Essa ingenuidade aqui, né, de Davi, né? Essa humildade dele, assim, de colocar-se diante. Quem sou eu? Mas a falta de controle emocional, das imaginações, do medo de perder o governo, o reino, vão fazendo com que Saul se torne um homem com atitudes equivocadas. É o descontrole, a insegurança. Essa palavra que eu queria lembrar aqui. Insegurança. A insegurança traz o descontrole. E normalmente o indivíduo inseguro vai usar a violência, o grito. O grito é usado, sabe? O descontrole emocional é usado por um fraco, alguém que não consegue olhar para si mesmo e ver capacidades. E eu quero dizer que o inimigo de Deus vai colocando isso na gente, vai colocando isso. E, infelizmente, nós vamos para caminhos que são caminhos de erro. Falou Saul a Jonatas, seu filho, e a todos os servos sobre matar Davi. Jonatas, filho de Saul, muito afeiçoado a Davi, o fez saber a este, dizendo: meu pai, Saul procura matar-te. Acautela-te, pois pela manhã fica num lugar oculto e esconde-te. Vejam, eu sairei e estarei ao lado de meu pai no campo onde estás. Falarei ao teu respeito a meu pai e verei o que houver e te farei saber. Então Jonatas falou bem de Davi a Saul, seu pai, e lhe disse: não peque o rei contra seu servo Davi, porque ele não pecou contra ti, e os seus feitos para contigo têm sido muito importantes. Dá para entender que esse texto, Saul é filho de Saul, Jonatas é filho de Saul, e Davi se torna muito amigo. Você percebe que o texto diz que as atitudes de Davi não evidenciam alguém que quer tomar o reino. Arriscando ele a vida, feriu os filisteus e efetuou o Senhor grande livramento a todo Israel. Tu mesmo viste, pai, e te alegraste. Por que, pois, pecarias contra
sangue inocente, matando Davi sem causa. Por que você faria isso? Mas você sabe que esse descontrole emocional cega, né? Saul atendeu a voz de Jonatas e jurou. Olha essa inconstância emocional, porque ele vai jurar aqui, mas depois vai procurar para matá-lo de novo. Tão certo como vive o Senhor, ele não morrerá. Jonatas chamou Davi, contou-lhe todas essas palavras e o levou a Saul. E esteve Davi perante este como dantes. Tornou a haver guerra, e quando Davi pelejou contra os filisteus, e o feriu com grande derrota, e fugiram diante dele, o espírito maligno da parte do Senhor tornou sobre Saul. Estava esse assentado em sua casa, verso 8 e 9, e tinha na mão a sua lança, enquanto Davi dedilhava o seu instrumento músico. E olha o que diz o texto: procurou Saul encravar Davi na parede. Porém ele se desviou do seu golpe, indo a lança ferir a parede. Então fugiu Davi e escapou. Você consegue perceber a inconstância? Saul, naquela mesma noite, mandou mensageiros à casa de Davi que o vigiasse para matar pela manhã. Nisso soube Davi por Mical, a sua mulher, que lhe disse: se não salvares a tua vida essa noite, amanhã serás morto. Então Mical desceu Davi por uma janela e ele se foi, fugiu e escapou. Queridos, eu quero concluir a nossa reflexão de hoje nessa primeira parte da história, lendo Provérbios capítulo 9, verso 11. O tolo dá vazão à sua ira, mas o sábio domina-se. O tolo dá razão à sua ira, mas o sábio domina-se. Estou falando para você que não tem domínio sobre suas emoções, que quando é estimulado negativamente se descontrola. Você deseja pedir ao Senhor ajuda? Deseja procurar a ajuda de um profissional? Eu quero te apelar, façamos isso. Porque o Senhor quer que a gente, por sua graça, pelo seu poder, a gente tenha domínio sobre as nossas emoções. Amanhã a gente continua, mas eu quero orar por todos nós, para que tenhamos controle sobre as nossas emoções. Pai, obrigado pela Tua palavra. Histórias de pessoas que são como a gente. Pai, o fim de Saul vai ser um fim ruim e trágico, mas nós não precisamos ter esse fim. Nos ajude, Pai, a controlar as nossas emoções. Se alguém tem essa luta, está me ouvindo agora, que o Senhor dê a ele forças, poder, que ele busque ajuda, que o Senhor age de forma sobrenatural, em nome de Jesus Cristo. Amém. Foi muito bom estarmos juntos, muito bom. Quero dizer que a gente continua amanhã, tem mais, hein? Vai ser uma bênção essa semana. Um abraço, tchau.